Olá, tudo bem? Hoje temos Nunca Mais Erre, regra de 3 simples. Vou te ensinar um passo a passo para você não se perder e saber direitinho o que é para fazer em cada regra de 3. E vou resolver com você duas aqui. Uma que é diretamente proporcional e outra inversamente, para você aprender de verdade o que fazer em cada um desses casos. Então agora vamos lá direto para o primeiro exemplo, que eu vou mostrar como usar o passo a passo. O primeiro exemplo diz o seguinte: uma torneira goteja sem parar, desperdiçando 3 litros de água a cada 40 minutos. Mantendo sempre esse mesmo gotejamento, quantos litros de água que serão desperdiçados em 4 horas? Vamos olhar aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer na regra de 3? Colocar as grandezas. Por que a gente vai colocar as grandezas? Primeiro, eu tenho que identificar do que está falando o meu problema. Segundo, eu preciso colocar as grandezas para saber direitinho onde colocar os números. Se você colocar um número no lugar errado, a sua questão vai estar toda errada. Então, vamos lá? Primeiro passo, colocar as grandezas. Como que a gente identifica essas grandezas? Lendo, tá? Geralmente elas já vêm junto com os números, tá? Ó, uma torneira goteja sem parar, desperdiçando o quê? 3 litros de água. Então, encontrei a primeira. São o quê? Os litros. Continuando, a cada 40 minutos. Então, esse 40, ele é dos minutos. Então, tá aqui minha outra grandeza, que é o quê? O tempo ou os minutos, certo? Vou colocar até aqui, ó. Que é o tempo que ele gasta, certo? Que está em minutos. Mantendo sempre esse mesmo gotejamento, quantos litros de água serão desperdiçados? Ó, então, litros continua aqui, em 4 horas. Aqui, embora não esteja em minutos, tá? Só tá com a unidade diferente, ele tá referindo a mesma coisa, que é o tempo, tá bom? Então, grandezas são duas. E quando a gente encontra duas grandezas, a gente tem a regra de 3 simples. Se você encontrar 3 ou mais grandezas, aí a gente tem regra de 3 composta, certinho? Primeiro passo, então, ó, concluído. Agora a gente vai colocar os valores. Então, eu vou ler o problema aqui, vou pegando os valores e colocando no lugar certo. Então, eu tenho 3 litros, aliás, em 40 minutos. Mantendo o mesmo ritmo, quantos litros? Então, eu não sei quantos litros, então vai ser X aqui nos litros de água serão desperdiçados em 4 horas. Então, 4 horas vai ser aqui o meu tempo. Tá aqui, 4 horas. Primeira coisa aqui que eu já vou ver de cara é que o primeiro tempo está em minutos e o segundo está em horas. Não pode deixar unidades aqui diferentes, mas eu consigo transformar 4 horas em minutos. 1 hora não tem 60 minutos? Então, 4 horas vão ser 60 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Então, 4 horas é o mesmo que 240 minutos. Então, eu não vou usar aqui 4 horas. Já arrumei e vou usar o 240. Então, já coloquei os valores, já ajustei a unidade. Vamos aqui agora, ó. Segundo passo também. Ok. Terceiro, eu tenho que dizer se é diretamente ou inversamente. Muita gente ignora esse passo e ele faz toda a diferença no problema, tá? Então, como que a gente descobre se é diretamente ou inversamente? Primeiro, o que são grandezas diretamente? São aquelas que aumentam ao mesmo tempo ou diminuem ao mesmo tempo. Quando você tem grandezas que uma aumenta e a outra diminui, aí é inversamente. Uma é o inverso, uma aumenta, a outra diminui. Vamos analisar nesse caso? Pensa comigo. Então, a gente vai olhar as grandezas aqui. Esquece os números por enquanto. Mas vamos imaginar aqui a quantidade de litros e a quantidade de tempo que ele gasta, né? Aqui, ó, a torneira goteja, desperdiçando 3 litros de água a cada 40 minutos. Então, se eu aumentar o
o meu tempo, eu vou desperdiçar mais litros de água, não é certo? Mais tempo aqui da torneira gotejando, mais litros de água. Então, mais tempo, mais água. Isso vale se você fizer o contrário. Se eu tenho menos tempo, menos minutos, eu vou desperdiçar menos água. Então, as duas aumentam ou as duas diminuem. Então, a gente fala que são grandezas diretamente proporcionais, ó. Então, esse Dzinho aqui, ó, é de diretamente proporcionais. Então, já identifiquei. Terceiro passo aqui também, ó. Ok, agora eu vou montar. E aí, eu tenho que descobrir se é diretamente ou inversamente, porque vai influenciar diretamente, ó, diretamente na minha montagem. Se é diretamente, eu vou montar a minha proporção aqui, ó, direto. Se for inversamente, já te conto daqui a pouco. Então, como é diretamente, vou montar direto do jeitinho que tá aqui. O 3 sobre x, o 40 por 240. Então, vai ficar dessa maneira, ó. 3 está para x, assim como 40 está para 240. De cara, eu já vi que tem um zero em cima aqui do 40, um zero aqui no 240. Então, eu posso vir aqui, ó, e tirar um zero para simplificar o meu cálculo. Mas, já montei a minha proporção. O que falta? Resolver. Como que a gente resolve a proporção? Proporção, a gente faz a multiplicação cruzada. Então, eu tenho x vezes 4, 4x. 3 vezes 24. A gente vem aqui no cantinho, ó. 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, 72. Vou continuar aqui. Vou isolar o x, tá aqui o 72, vou pegar o 4 que tá multiplicando o x e vou passar ele dividindo. E aí, eu venho aqui mesmo e faço, ó, 72 dividido por 4. 7 dividido por 4 cabe 1. 7 menos 4 é 3. Quando eu desço 2, eu formo 32. E a 8 vezes 4 é exatamente 32. E eu encontrei aqui x igual a 18. 18 o quê? Litros. Então, se essa torneira ficar aberta, ficar aqui gotejando por 4 horas, vai desperdiçar 18 litros de água. E aí, eu resolvi, cheguei aqui e eu fiz o meu passo a passo e fiz corretamente a minha regra de 3. Michela, mas eu tenho que sempre anotar isso aqui. Não, gente, com o tempo você vai resolvendo, isso aqui fica automático, tá? Mas eu decidi colocar aqui para você saber direitinho o que tem que ser feito na hora de resolver a regra de 3, certo? Vamos fazer agora a outra. E eu já mostro para vocês o que acontece quando é inversamente. Bom, então vamos lá. Está aqui a minha outra regra de 3. O que diz? Diz o seguinte: para deslocar-se de uma cidade para outra a uma velocidade média de 80 km por hora, leva-se exatamente 5 horas. Qual seria o tempo gasto se a velocidade fosse 100 km por hora? Então, lembra? Qual é o primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que fazer? Colocar as grandezas. Vamos olhar o problema aqui e identificar essas grandezas. Então, eu tenho aqui, ó, uma velocidade, ó, tá aqui, ó, 80 km por hora. 80 km por hora é a velocidade. Então, tá aqui. Primeira grandeza, velocidade. Se você já olhar de cara, ó, ela repete aqui, ó, km por hora. O que mais? Leva-se exatamente 5 horas. Então, de novo, eu tenho aqui o meu tempo, tá? Naquele caso ali está em horas. Então, tá aqui a minha outra grandeza e ele quer saber qual seria o tempo gasto. Então, eu tenho duas grandezas, por isso, regra de 3 simples. Primeiro passo, então, já coloquei as grandezas, tá ok. Vamos para o segundo passo, que é colocar os valores. Então, para deslocar-se, é uma velocidade média de 80 km por hora. Então, onde eu coloco 80? Embaixo da velocidade. Então, aqui, 80. Leva-se exatamente 5 horas. Então, o 5 fica aqui, embaixo do tempo.
Qual seria o tempo gasto? Então, onde vai ficar o x? Vai ficar aqui ou de cá? Eu não quero saber o tempo, então fica embaixo do tempo. Se a velocidade fosse de 100, então a gente vem aqui, coloca o 100. Coloquei os valores. Segundo passo concluído com sucesso, vamos para o terceiro, quer dizer se é diretamente ou inversamente. Vamos lá. Velocidade e tempo, é diretamente ou inversamente? Pensa aqui comigo. Quanto maior a velocidade, o que acontece com o tempo? Quando a gente está atrasado para chegar em algum compromisso, o que a gente costuma fazer? Aumentar a velocidade para o tempo fazer o quê? Diminuir. Então, a velocidade, se você aumenta a velocidade, seu tempo diminui. O contrário também vale. Se você diminuir a velocidade, ou seja, se você vai mais devagarzinho, você vai levar mais tempo. Então, um diminui, o outro aumenta. Nesse caso, são grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. E se eu tenho grandezas inversamente proporcionais, vai influenciar diretamente no quarto passo, que é montar a proporção. O nome já diz inversamente. Então, para montar a proporção de maneira correta, eu tenho que colocar o inverso. O inverso, tá? Mas de uma das duas. Porque se eu faço inverso de cá, não muda muita coisa. Então, eu vou inverter um dos dois valores. Michela, qual dos dois? Tanto faz. Você vai escolher um dos dois e vai inverter. Eu vou inverter esse aqui. Então, o que é inverter? Pegar o número que está embaixo, colocar em cima. Então, na hora de montar a minha proporção, não vai ficar o 80 para o 100 igual eu tinha feito e o 5 para o x igual eu tinha feito anteriormente. Não. Se é inversamente, eu preciso inverter uma das duas. Vou inverter essa. Então, vai ficar o 100, que ele vai para cima, o 80 vem para baixo. Igual de cá, continua a mesma coisa, tá? Você escolhe um dos dois para inverter. Montei a minha proporção, inverti um dos dois valores. Agora, ó, já montei, só falta resolver. Tenho a minha proporção, faço a multiplicação cruzada. 100 vezes x é 100x. 80 vezes 5, ó. 8 vezes 5 é 40, e aí eu tenho esse zero. Poderia até ter tirado um zero, mas eu acabei esquecendo. Mas poderia, tá? Ter tirado um zero aqui de cima e um zero aqui de... Um zero. Um zero de cima, um zero de baixo, certo? Aí aqui, o que vai ficar? 400. O 100 tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Agora, eu tenho dois zeros em cima e dois zeros embaixo. Então, eu posso tirar os dois de cima e os dois de baixo. A gente tira a mesma quantidade. Então, daqui, o que sobrou? Que o meu x é igual a... Sobrou 4 dividido por 1, que é 4. 4 o quê? 4 horas. Então, ele aumentou a velocidade, porque estava 80. Aumentou para 100 e o tempo diminuiu. Estava de 5, caiu para 4, tá? Então, isso é ser inversamente. Aumenta a velocidade para diminuir o tempo. E aí, eu encontrei aqui 4 horas, que foi o tempo que ele gastou. Então, como eu falei para vocês, regra de 3 simples. Se você seguir esse passo a passo, como eu falei, gente, ele vai ficando automático, tá? Só que, muitas vezes, você ignora um desses passos e acaba errando. Coloca as grandezas. O nome que você vai colocar não tem importância. O importante é você colocar um nome que você vai identificar. Igual aqui. Coloquei minutos, coloquei tempo, mas eu sei que referente a tempo tá de cá. Referente a litros tá de cá. Para não colocar no lugar errado. Outra coisa também é saber se é diretamente ou inversamente. E você só vai saber se é um ou outro quando você se colocar no problema e fazer o que a gente fez. Ah, mais tempo aqui com a torneira gotejando vai ser mais litros. Ou o outro que a gente tinha feito, se eu aumento a velocidade, o tempo diminui. Então, cada caso é um caso. E eu tenho que fazer isso porque, se for diretamente, eu monto a proporção do jeito que tá. Se for inversamente, eu preciso inverter uma das duas.
E essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aí nos comentários, já aproveita e coloca aí. Eu aprendi com amor. Você já sabe que eu te espero aqui na próxima aula, mas eu preciso que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Então, um super beijo e tchau!